Quando São Rafael alcança uma alma ferida, nada permanece como antes. A dor que parecia imóvel começa a perder força, a sombra que parecia definitiva se desfaz e uma nova coragem desperta dentro de você. Há uma promessa silenciosa que Deus cumpre através do arcanjo da cura. Nenhuma ferida é profunda demais para impedir a restauração que vem do alto. Neste momento, enquanto você escuta estas palavras, aquilo que parecia sem saída começa a ganhar uma nova possibilidade, porque São Rafael se aproxima exatamente do ponto onde sua alma está cansada e pede socorro. Ele vê o que ninguém vê, toca o que você não sabe nomear e restaura o que você já acreditava estar perdido. A cura que ele conduz não depende da sua força, mas da fidelidade de Deus que envia seu mensageiro para reconstruir você por dentro. Tudo o que ainda dói, tudo o que pesa, tudo o que você segura sozinho começa agora a receber uma luz que não vem deste mundo. São Rafael abre caminhos onde sua esperança estava fechada, recolhe seus fragmentos internos e conduz você ao lugar em que a vida volta a ter sentido. Hoje, você não caminha apenas com a sua resistência humana. Hoje você caminha acompanhado por aquele que Deus escolheu para guiar os que sofrem em silêncio, para fortalecer os que perderam o ânimo e para curar as feridas escondidas que se formaram ao longo das lutas da vida. Nada que você enfrenta é invisível no céu. Nada que você sente é irrelevante diante de Deus. São Rafael é enviado para lembrar que existe cura onde você só vê cansaço e existe futuro onde você só vê perda. Esta é a promessa que sustenta todo este caminho. Sua alma não permanecerá onde a dor a deixou, porque Deus já enviou o arcanjo da restauração para conduzir você ao recomeço que parecia impossível. Oração a São Rafael pela cura escondida da alma. São Rafael Arcanjo, mensageiro da cura que vem de Deus, eu coloco diante de ti todas as feridas que carrego na alma e que não consigo mais sustentar sozinho. Toca com tua luz as dores que escondi de mim mesmo. Alcança os lugares onde minha força não chega e derrama sobre mim a graça que restaura, renova e reconstrói. Eu te entrego as memórias que ainda sangram, os medos que me paralisam e todo o peso que silenciosamente vem consumindo minhas forças. Entra no território mais profundo do meu coração e coloca tua mão sobre tudo o que está quebrado, cansado e desanimado. Que a cura que procede de Deus, pela qual foste enviado, alcance cada parte da minha história que precisa ser iluminada. Peço que tu caminhes comigo, sustentando-me quando vacilo, levantando-me quando caio e fortalecendo minha fé quando ela enfraquece. Guia meus passos, conduz meus pensamentos e purifica minhas emoções, para que eu não seja dominado pela tristeza, pela confusão ou pelo medo. Liberta-me das culpas que ainda me prendem, das lembranças que ainda me ferem e dos sentimentos que insistem em roubar a minha paz. Permite que eu acolha a verdade de Deus sobre mim e abandone todas as mentiras que minha dor me fez acreditar. Faz brotar em mim a coragem de recomeçar e a esperança de que o que vem de Deus é sempre mais forte do que tudo o que me feriu. São Rafael, cobre-me com tua proteção, guarda minha mente contra pensamentos destrutivos e fortalece minha alma contra tudo o que tenta me afastar da vontade divina. Coloco diante de ti tudo o que ainda não compreendo, tudo o que não consigo mudar e tudo o que desejo entregar para ser transformado. Ensina-me a caminhar com confiança, mesmo quando não enxergo o caminho, porque sei que tu és enviado para me conduzir com segurança. São Rafael Arcanjo, que tua intercessão alcance minha casa, meu coração e minha história, trazendo a cura que Deus reservou para mim. Que eu seja restaurado por dentro, renovado por Deus
e conduzido ao propósito que Ele sonhou para a minha vida. Amém. Quando a alma sangra em silêncio, o lugar onde São Rafael começa a agir. Há feridas que ninguém percebe, mas que moldam silenciosamente o modo como você respira, sente e reage ao mundo. São marcas que se formaram ao longo de perdas, rupturas, desilusões e momentos em que você tentou ser forte sem ter forças suficientes. Essas feridas não aparecem nos olhos, mas permanecem ativas dentro da alma, influenciando pensamentos, esgotando a esperança e drenando a coragem. É exatamente nesse território invisível que São Rafael Arcanjo inicia sua obra. A cura que ele traz não começa na superfície, mas no ponto exato onde a dor se alojou e passou a identificar-se como parte de você. Quando Deus envia Rafael, ele não envia apenas consolo. Envia discernimento, luz, verdade e direção. O arcanjo se aproxima como quem sabe o que você viveu, como quem conhece cada detalhe que a memória tenta esconder. Nada está fora do alcance da ação divina. As lágrimas que você conteve, as palavras que não conseguiu expressar, as culpas que ainda pesam sobre o peito e os medos que paralisam seu espírito são conhecidos por Deus. E é por isso que ele envia o arcanjo da cura para agir onde nenhuma força humana consegue alcançar. A alma sangra quando tenta sobreviver sozinha, e é justamente nesse desgaste que Rafael toca primeiro. Ele não exige explicações. Ele não exige que você seja forte. Ele apenas se coloca diante da ferida e a ilumina com a presença daquele que o enviou. Ali, a luz rompe o silêncio. Ali, a cura começa, mesmo antes que você perceba. Com a sua intervenção, a dor que parecia definitiva perde território. A culpa que pesava sobre sua consciência começa a se dissolver diante da misericórdia. A tristeza profunda, que parecia sem nome, encontra os primeiros sinais de repouso. São Rafael restaura a alma, introduzindo nela a verdade do amor de Deus. E a verdade sempre transforma. Ele revela que você não está condenado às marcas do passado, nem destinado a carregar para sempre aquilo que o feriu. Sua missão é conduzir você ao recomeço que nasce da graça e não do esforço humano. E enquanto ele atua, algo muda dentro de você. A esperança volta a ter espaço, o coração começa a respirar com menos peso e a alma encontra um novo ritmo para seguir adiante. A cura que acontece quando você não tem mais forças. Quando a exaustão espiritual atinge seu ponto mais profundo, há uma sensação de quebra interna que poucas palavras conseguem descrever. Não é apenas o corpo que se cansa, é a alma que perde o ritmo, o coração que perde a firmeza e a mente que perde a clareza. A reconstrução parece distante, o recomeço parece impossível e a própria fé, por vezes, parece dissolvida entre dúvidas e silêncios. É exatamente nesse estado que a cura conduzida por São Rafael Arcanjo se torna mais poderosa. A ação divina não exige que você esteja forte. Ela apenas exige que você permaneça disponível, mesmo que seja apenas com o último fio de esperança que restou. Quanto menos força humana existe, mais evidente se torna a intervenção do céu. A Escritura testemunha que, quando o ser humano chega ao limite, Deus entra em cena com uma força que não nasce da terra. A cura que São Rafael conduz brota dessa lógica divina. Ele é enviado não para aqueles que se apresentam invencíveis, mas para aqueles que chegam diante de Deus com o coração cansado, confessando que não conseguem mais caminhar sozinhos. É nesse reconhecimento humilde e sincero que a graça encontra abertura. O arcanjo não age sobre aquilo que você finge suportar. Ele age sobre aquilo que você admite que não pode mais carregar. Ele toca a alma na exata medida em que ela se entrega.
A cura acontece de maneira progressiva. Primeiro, São Rafael desmonta dentro de você as falsas ideias que se formaram na dor. A ideia de que você falhou demais. A ideia de que é tarde demais. A ideia de que sua alma não será mais capaz de sentir alegria. Ele desfaz essas mentiras com a verdade que procede de Deus, a mesma verdade que ilumina o coração sem feri-lo. Essa verdade não acusa, ela reordena o que estava confuso e recoloca sua identidade espiritual no lugar certo, lembrando que você é amado por Deus de maneira irrevogável, mesmo nos dias em que se sente fragmentado. Depois, Rafael inicia o processo de fortalecimento interior. A força que o arcanjo traz não é emocional, mas espiritual. Ela não depende de circunstâncias favoráveis. Ela nasce do encontro com Deus que sustenta o ser humano quando tudo parece ameaçar seu equilíbrio. Essa força é semelhante à que vemos em episódios bíblicos nos quais o céu se inclina para restaurar vidas quebradas. Assim como o Senhor enviou auxílio aos profetas e servos que desfaleciam, Ele envia Rafael para sustentar você quando sua capacidade humana se esgota. A luz que o arcanjo traz penetra nos espaços onde a esperança enfraqueceu e reacende nela uma chama firme, discreta e constante. A cura promovida por São Rafael também age sobre o modo como você interpreta sua própria história. Quando a dor domina o olhar, tudo parece fechado, definitivo e sem solução. A mente cria narrativas de fracasso. O coração se acostuma à ideia de que certas áreas jamais serão restauradas. A alma passa a acreditar que carregar peso é sua condição permanente. Rafael entra nesse cenário para desfazer essas percepções erradas. Ele não muda o passado, mas muda a forma como sua alma enxerga o passado. Ele não apaga a memória, mas cura a ferida que ela deixou. Isso abre espaço para que você pare de lutar sozinho contra aquilo que já superou espiritualmente, mas que ainda mantinha poder emocional sobre você. Em seguida, surge um movimento interior que é sinal da presença do arcanjo, a força de recomeçar. Não se trata de motivação momentânea, mas de uma convicção profunda. Recomeçar significa confiar que Deus ainda escreve capítulos onde você pensou que a história havia terminado. Significa tomar decisões que favorecem a vida. Significa liberar perdões necessários. Significa soltar pesos antigos que sempre o conduziram ao cansaço. A força de recomeçar não nasce do entusiasmo, mas da graça. E a graça se torna visível quando a presença de São Rafael reorganiza dentro de você aquilo que estava disperso pelo sofrimento. A cura se completa quando você percebe que, mesmo sem ter entendido todos os caminhos, algo dentro de você recuperou estabilidade, clareza e serenidade. Você não se sente como antes, não porque tudo ao redor mudou, mas porque você mudou por dentro. Esse é o sinal mais belo da obra de São Rafael, a transformação que começa no interior e se espalha pela vida, alcançando pensamentos, escolhas e relações. Ele lhe devolve a capacidade de viver sem carregar o peso que o impedia de avançar. Ele lhe dá condições para caminhar sem se quebrar novamente. Ele fortalece sua alma para que você volte a ser quem Deus criou para ser. A cura é real porque nasce da ação divina que visita os corações cansados no momento mais inesperado e os reconstrói com paciência, misericórdia e sabedoria. Como São Rafael, fecha ciclos antigos e acalma feridas abertas. Há dores que persistem não porque você deseja mantê-las, mas porque elas se tornaram parte dos ciclos que nunca foram concluídos. Ciclos emocionais, espirituais e até relacionais que ficaram suspensos no tempo, sem resolução, sem entendimento e sem despedida. Esses ciclos abertos
drenam sua força diariamente. Eles moldam reações, influenciam decisões e criam um cansaço profundo que não se explica de forma simples. São Rafael Arcanjo é enviado justamente para tocar nesses pontos interrompidos e conduzir o coração ao encerramento que ele nunca conseguiu realizar sozinho. Ele fecha ciclos antigos não de maneira brusca, mas com precisão espiritual, intervindo onde sua alma ainda está presa ao que já deveria ter sido superado. A cura que fecha ciclos não é a mesma que consola momentaneamente. Consolar alivia o impacto da dor, mas fechar um ciclo transforma a relação que sua alma tem com o passado. Quando Deus envia Rafael, ele envia alguém capaz de reorganizar o fluxo da sua história interior. Ele não ignora as marcas que você carrega. Ele não relativiza o sofrimento. Ele entra nele com autoridade divina, como fez quando acompanhou Tobias em um caminho de recuperação, libertação e novo destino. Assim como o arcanjo conduziu aquele jovem através de etapas necessárias para restaurar sua vida, Rafael conduz você por processos espirituais que libertam as áreas que permaneciam estagnadas. Um ciclo só se encerra quando a verdade é iluminada. E a verdade, quando vem de Deus, não acusa, mas liberta. Mas São Rafael revela as realidades que você não conseguia enxergar por causa da dor, mostrando que certas situações não definem sua identidade, que erros não determinam seu valor e que perdas não significam fracasso diante de Deus. Ele corrige perspectivas, purifica interpretações e devolve clareza aos lugares onde a confusão havia tomado o centro da alma. A partir dessa clareza, nasce a compreensão necessária para que os nós interiores comecem finalmente a se desfazer. Depois, Rafael leva você a enfrentar o que permaneceu emocionalmente pendente. Não se trata de reviver o sofrimento, mas de desmontar o poder que ele exerce sobre sua vida. Ele auxilia você a entregar para Deus aquilo que estava guardado de forma desordenada. Mágoas silenciosas, medos antigos, traumas que ainda reagem em momentos inesperados. Com a presença do arcanjo, você percebe que a alma não precisa mais se esconder da memória que a machuca. Rafael lhe dá estabilidade espiritual para olhar para o passado sem ser dominado por ele. A cura profunda acontece quando a alma se desprende do que não lhe pertence mais. São Rafael intervém nos apegos que nasceram da dor, nas dependências emocionais que surgiram durante momentos de fragilidade e nos padrões repetitivos que mantêm você preso ao que já deveria ter sido encerrado. Ele conduz sua alma a um ponto de liberdade interior que a força humana não consegue produzir. Em sua presença, aquilo que parecia impossível de soltar começa a perder força, e aquilo que parecia definitivo começa a se abrir para um novo sentido. O encerramento de um ciclo não significa desprezar o que foi vivido, mas compreender que Deus deseja conduzir você além daquilo que foi quebrado. Rafael insere sua alma na dinâmica da esperança, mostrando que cada fim compreendido à luz de Deus se torna um início maior do que a dor que o antecedeu. A ferida aberta que antes consumia sua energia espiritual começa a ser encerrada com um toque de misericórdia que não apaga a história, mas transforma a maneira como ela atua dentro de você. O passado deixa de ser uma prisão e passa a ser uma parte integrada da sua jornada. Quando São Rafael fecha um ciclo, a alma experimenta uma paz que não nasce da lógica humana. É uma paz profunda, silenciosa e estável, que reordena emoções, acalma pensamentos e devolve ao coração um senso de segurança que havia sido perdido. Essa paz não vem da ausência de problemas, mas da presença de Deus que age na ferida e a cura. É a mesma paz que Cristo prometeu aos discípulos e que ecoa ao longo da história da fé, sustentando aqueles que caminham com confiança
mesmo após longas lutas. E é essa paz que Rafael deposita em você, preparando seu coração para receber o que Deus deseja construir a partir daqui. A ferida que antes sangrava começa a ser selada pela graça. A dor que parecia eterna perde seu poder. A alma que estava presa ao passado se move para a liberdade. E você descobre que aquilo que o arcanjo fecha não é apenas um ciclo, mas um capítulo inteiro de sofrimento que já não tem autoridade sobre sua vida. A obra de Rafael transforma seu interior para que o próximo passo seja possível. Ele não apenas encerra o que machucava, mas abre espaço para que o novo, o justo e o divino possam finalmente florescer. O caminho do recomeço. A sabedoria espiritual que São Rafael inspira. Recomeçar é um movimento espiritual antes de ser um movimento exterior. Não nasce de uma decisão impulsiva nem de um desejo passageiro, mas de uma abertura interior produzida pela graça. Quando São Rafael Arcanjo encaminha a alma para o recomeço, ele não oferece apenas um novo ponto de partida. Ele oferece novas bases para que cada passo seja sustentado por Deus e não por expectativas humanas frágeis. O recomeço verdadeiro exige discernimento, clareza, cura e uma compreensão mais profunda do que significa caminhar com o coração renovado. Esses elementos são conduzidos por Rafael, porque ele conhece a estrutura invisível da alma e sabe exatamente onde ela precisa ser fortalecida para seguir adiante sem repetir as dores do passado. A sabedoria espiritual que conduz ao recomeço começa quando Rafael ilumina aquilo que antes estava obscurecido pela dor. A mente cansada tende a enxergar apenas riscos, perdas e possibilidades de fracasso. A alma ferida tende a acreditar que qualquer passo pode desestabilizar ainda mais o que já estava vulnerável. É por isso que o arcanjo introduz uma luz que reorganiza pensamentos, pela qual você começa a enxergar não apenas o que pode dar errado, mas principalmente o que Deus deseja restaurar. A luz de Rafael não é um otimismo idealizado, é uma clareza espiritual que abre espaço para a ação divina, mostrando que um novo caminho não se constrói com medo, mas com confiança. Ele mostra que Deus não oferece recomeços para expor você à fragilidade, mas para conduzi-lo a uma maturidade espiritual que só se revela após a cura. Esse recomeço exige desprendimento. São Rafael ajuda você a identificar o que precisa ser deixado para trás. Expectativas distorcidas, vínculos emocionais que drenam sua força, ideias equivocadas sobre si mesmo, medos que influenciam suas escolhas e até hábitos espirituais que se tornaram mecânicos. A cada desprendimento, ele introduz uma verdade nova e firme, lembrando que a vontade de Deus não se apoia em estruturas frágeis. O arcanjo prepara sua alma para andar com leveza interior, porque sabe que um coração carregado não consegue avançar com segurança. O desprendimento conduzido por Rafael não é perda, é libertação ordenada, necessária para que aquilo que Deus deseja construir encontre espaço para florescer. A sabedoria espiritual do recomeço também envolve reconhecer os sinais de Deus. A alma ferida muitas vezes perde sua sensibilidade espiritual e não percebe quando o céu abre portas ou fecha caminhos para protegê-la. São Rafael, com sua missão de guia, educa o olhar interior para reconhecer movimentos espirituais que antes passavam despercebidos. Ele mostra quando você está insistindo em algo que não pertence ao plano de Deus e quando está resistindo ao que deveria acolher. Essa percepção não surge de forma repentina. Ela é construída pela presença constante do arcanjo, que fortalece sua capacidade de distinguir a voz de Deus da voz da ansiedade, da dúvida ou do medo. A clareza que Rafael oferece
conduz você a escolher caminhos que não apenas parecem adequados, mas que realmente conduzem à vida espiritual verdadeira. O recomeço também exige coragem. Não uma coragem baseada em autossuficiência, mas na convicção de que Deus caminha com você. Quando a alma está fragilizada pela dor, ela tende a se esconder da própria vocação, a evitar movimentos que impliquem mudança e a desistir antes de tentar. Rafael intervém nessa dinâmica, restaurando a firmeza interior que havia se perdido. Ele recorda que os grandes recomeços da Escritura não foram fruto de circunstâncias ideais, mas da confiança em Deus que prometeu sustentar cada passo. Assim como o Senhor conduziu Israel pelo deserto e renovou suas forças diariamente, Ele conduz você agora por meio de Rafael, oferecendo o alimento espiritual necessário para que você prossiga sem retroceder. Outra dimensão da sabedoria espiritual que São Rafael inspira é o realinhamento do propósito. A dor tende a deturpar o propósito, fazendo com que você interprete sua vida a partir das feridas e não da missão que Deus lhe confiou. Rafael reordena essa visão, lembrando que o propósito não desaparece quando o sofrimento chega. Ao contrário, muitas vezes ele se revela com maior profundidade justamente quando a alma é reconstruída. O arcanjo ajuda você a compreender que a cura não é apenas para aliviar a dor, mas para restaurar a capacidade de servir, amar, escolher e viver de maneira plena diante de Deus. O propósito renascido se torna uma fonte de força que sustenta o recomeço, impedindo que a alma volte aos padrões antigos ou aos pesos que já foram entregues ao céu. São Rafael também inspira prudência. Recomeçar não é correr em direção ao primeiro caminho que aparece, mas caminhar com firmeza, constância e estabilidade espiritual. Ele conduz você a entender que cada passo precisa estar enraizado na verdade, na oração e na presença de Deus. Quando o recomeço é guiado pela prudência, ele se torna duradouro, porque não se baseia em impulsos emocionais, mas em discernimento. Rafael ensina você a reconhecer o tempo certo de avançar, o tempo certo de esperar, o tempo certo de silenciar e o tempo certo de agir. Essa prudência é uma forma de proteção divina que impede recaídas e fortalece os alicerces do caminho que está sendo reconstruído. Por fim, a sabedoria de São Rafael conduz você à gratidão. A gratidão não surge apenas quando tudo está resolvido, mas quando a alma percebe que Deus nunca deixou de agir. Ao cultivar esse olhar agradecido, você passa a reconhecer a cura em progresso, mesmo antes de vê-la completamente manifestada. A gratidão fortalece o recomeço porque ela abre espaço interior para que a graça continue a fluir. Rafael sabe que uma alma agradecida se torna mais sensível à ação divina e mais resistente às tentações de abandono, autossabotagem ou desespero. Por isso ele inspira você a perceber sinais discretos de restauração, a valorizar pequenas conquistas e a reconhecer que cada passo é sustentado pelo céu. O caminho do recomeço, conduzido por São Rafael, não é improvisado. Ele é cuidadosamente preparado pela ação divina. Ele introduz cura onde havia ferida, clareza onde havia confusão, força onde havia cansaço e esperança onde havia ausência de sentido. O recomeço não acontece fora de você, mas dentro de você. E é essa transformação interior que sustenta cada nova escolha. Quando Rafael abre esse caminho, você descobre que aquilo que parecia impossível se torna acessível, porque Deus está no centro da sua restauração, guiando, protegendo e fortalecendo sua alma com sabedoria eterna. A presença que sustenta. Como sentir Rafael acompanhando os seus passos. A presença de São Rafael Arcanjo
não se revela pela intensidade sensorial, mas pela transformação silenciosa que acontece dentro da alma quando ela começa a caminhar em direção à luz. Sentir Rafael ao seu lado não é experimentar um fenômeno extraordinário, e sim reconhecer que algo em você permanece de pé mesmo quando tudo ao redor parece instável. Ele é o enviado de Deus para sustentar aqueles que caminham feridos, cansados ou desorientados. E essa sustentação acontece de forma espiritual, profunda e contínua. A alma percebe que não está sozinha quando descobre que existe uma força suave impedindo sua queda, uma clareza inesperada surgindo em meio à confusão e uma paz estável que contrasta com o tumulto das circunstâncias. Essa experiência não nasce da imaginação, mas da ação concreta de Rafael, cuja missão é acompanhar, fortalecer e proteger aqueles que Deus confia ao seu cuidado. Sentir a presença de Rafael começa com a consciência da própria fragilidade. Deus não envia o arcanjo para aqueles que se acreditam autossuficientes, mas para aqueles que se abrem à graça e reconhecem que precisam de auxílio. Quando você admite essa necessidade, o céu encontra espaço para agir. É nesse espaço que Rafael se manifesta. Ele ilumina pensamentos que estavam obscurecidos, corrige percepções equivocadas, acalma impulsos que conduzem ao desespero e fortalece o espírito quando a emoção enfraquece. A presença dele se faz notar quando você percebe que está enfrentando situações que antes o derrubavam com uma estabilidade que não parece sua. Isso não é ilusão, é sustentação espiritual. Muitas vezes, a alma experimenta a presença de Rafael na forma de uma orientação sutil, não uma voz audível, mas uma intuição purificada, uma direção interior que aponta para o que é verdadeiro, justo e necessário. O arcanjo age como guia, como fez na história de Tobias, conduzindo-o pelo caminho certo, protegendo-o de perigos invisíveis e preparando encontros que faziam parte do plano de Deus. Da mesma forma, ele guia você nas decisões diárias, afastando caminhos que não pertencem à vontade divina e aproximando oportunidades que favorecem sua cura. A percepção dessa orientação se aprofunda quando você aprende a distinguir a inquietação que afasta de Deus da paz que aproxima da vontade divina. Outro sinal da presença de Rafael é a restauração da ordem interior. A dor tende a desorganizar a alma, produzindo confusão, desequilíbrio e impulsos contraditórios. O arcanjo intervém reorganizando emoções, estabilizando reações e fortalecendo sua capacidade de agir com discernimento. Você percebe sua presença quando descobre que consegue tomar decisões sem ser dominado pelo peso do passado. A clareza que brota dentro de você não é fruto de esforço emocional, mas do trabalho espiritual realizado por Rafael, que reconstrói cada espaço interior fragmentado. A proteção de São Rafael também é uma forma de presença. Ele afasta influências espirituais negativas, pensamentos destrutivos, ambientes nocivos e vínculos que fragilizam sua alma. A proteção não é um escudo que impede desafios, mas uma força que preserva sua integridade espiritual enquanto você atravessa dificuldades inevitáveis. A Escritura mostra que Deus envia seus mensageiros para guardar os que o temem, como se vê em passagens como a promessa do cuidado angélico no livro dos Salmos, onde a proteção divina assegura que o justo não caminhará desamparado. Quando Rafael protege você, ele age com essa mesma autoridade, garantindo que o mal não tenha domínio sobre sua alma. A presença que sustenta também se manifesta na paz que resiste às circunstâncias. A paz de Deus não depende de estabilidade exterior, e a presença de Rafael introduz essa paz de maneira concreta. Ela não é ausência de luta, mas confiança no meio da luta.
Você a reconhece quando percebe que situações que antes o destruíam emocionalmente, agora não conseguem mais perturbar sua profundidade espiritual. Essa paz é fruto da cura progressiva que Rafael conduz, protegendo a alma de recaídas e conduzindo-a para um estado de firmeza interior. Outro modo de perceber Rafael é através da renovação da esperança. A esperança não é entusiasmo, é a certeza espiritual de que Deus ainda está agindo, mesmo quando nada parece mudar. Quando Rafael acompanha você, ele reacende essa esperança com constância, permitindo que ela permaneça acesa, mesmo em noites longas. A esperança fortalece a alma, impede o desânimo profundo e abre espaço para reconhecer pequenas manifestações de graça que antes passavam despercebidas. A presença do arcanjo mantém essa chama viva, porque sua missão é conduzir você até o cumprimento da cura que Deus prometeu. Sentir Rafael acompanhando os seus passos é experimentar um movimento interior que não se explica apenas pela psicologia ou pela força de vontade. É perceber que existe algo além de você sustentando seu caminho. É notar que sua alma não está mais à mercê das oscilações do passado. É descobrir que a cada queda corresponde uma mão espiritual que o levanta. A cada dúvida corresponde uma luz que orienta. A cada ferida corresponde um gesto de cura que avança de maneira constante. Ele não substitui sua responsabilidade, mas transforma sua capacidade. Ele não age no seu lugar, mas fortalece cada passo que você dá. A presença de São Rafael se torna mais sensível quanto mais você se abre à oração, à escuta interior e à confiança. A alma que busca Rafael com sinceridade se torna mais perceptiva aos sinais da graça. E quanto mais percebe, mais experimenta o caminho de sustentação contínua que o arcanjo oferece. Ele não o abandona no meio da jornada. Ele não se afasta nos momentos de fraqueza. Ele permanece porque sua missão nasce do próprio coração de Deus, que deseja restaurar o que você perdeu e fortalecer o que você ainda precisa construir. Sentir Rafael é sentir o próprio cuidado divino. É reconhecer que o céu não apenas observa, mas acompanha. É descobrir que você não caminha sozinho, que nunca caminhou e que nunca caminhará. A presença do arcanjo sustenta, guia, protege e renova, conduzindo você a cada etapa com a graça necessária para que sua alma continue avançando, sem retroceder ao que já foi curado e sem se prender ao que já foi superado. A bênção final, a força para caminhar em pé depois da cura. A cura conduzida por São Rafael Arcanjo não termina quando a dor diminui, nem quando a alma finalmente encontra repouso. Ela culmina em um estado espiritual novo, em que o coração recupera a estabilidade, a mente reencontra clareza e a vida passa a ser vivida com consciência renovada. A bênção final que Rafael derrama sobre aqueles que caminham com ele não é apenas um consolo, mas uma força profunda que permite permanecer de pé, com dignidade e propósito, mesmo após longos períodos de sofrimento. Essa força não nasce da emoção, nem de um otimismo superficial. Ela é fruto da ação divina que reorganizou o interior, fechou feridas, encerrou ciclos e restabeleceu a verdade de Deus dentro de você. A força que Rafael concede é uma força espiritual silenciosa, estável e contínua. Ela não depende das circunstâncias, porque nasce do encontro real entre a alma ferida e o Deus que cura. É uma força que se revela nos momentos em que você percebe que não se abala com aquilo que antes o derrubava, que não se perde diante das dúvidas que antes consumiam sua paz e que não se fragiliza diante das memórias que antes o faziam recuar. Essa nova força é sinal de que o céu trabalhou profundamente em sua história
e de que a presença do arcanjo permaneceu ativa até que a alma recuperasse sua dignidade espiritual original. A bênção final também concede uma lucidez espiritual que protege você das quedas que antes eram frequentes. A mente passa a reconhecer com mais rapidez quando pensamentos destrutivos tentam recuperar espaço, quando sentimentos não curados tentam reaparecer ou quando situações antigas tentam puxá-lo de volta para padrões que já foram superados. São Rafael ilumina essa percepção para que você não apenas se mantenha em paz, mas também saiba defender a própria paz. A cura não desaparece diante dos desafios. Ela se fortalece quando você reconhece que agora possui os recursos espirituais para lidar com aquilo que antes o esmagava. Essa força se manifesta também na capacidade de caminhar com propósito. A cura verdadeira sempre conduz ao sentido. E Rafael atua para que você descubra, com mais profundidade, aquilo que Deus deseja construir através da sua vida. A dor, quando curada, não se torna peso, mas sabedoria. Ela o torna mais sensível, mais compassivo, mais atento às necessidades do próximo e mais consciente de como o amor de Deus age nos detalhes da existência. A cura espiritual não apaga sua história. Ela transforma sua história em um instrumento de graça. A bênção final de Rafael permite que você use o que viveu não como motivo de vergonha ou retração, mas como testemunho de um Deus que reconstrói aquilo que parecia irreversível. O arcanjo também concede a bênção da perseverança. A caminhada espiritual não termina com a cura, ela se aprofunda. Rafael fortalece sua constância, ajudando sua alma a permanecer fiel, mesmo quando surgem provações inesperadas. Ele inspira você a se apoiar diariamente na oração, na palavra e na confiança em Deus. Lembrando que a vida espiritual não se sustenta apenas em momentos de fervor, mas em escolhas diárias de fidelidade. Essa perseverança impede que você volte ao caminho da autossuficiência e mantém seu coração dependente da graça que o curou. A bênção final de Rafael envolve ainda a capacidade de amar novamente. A dor emocional tende a fechar a alma, reduzir sua capacidade de confiar e distorcer sua disposição de se relacionar. Quando ele cura, Rafael devolve ao coração sua abertura natural, permitindo que ele ame com maturidade, prudência e profundidade. O amor, quando vivido a partir da cura, não nasce do medo de perder, mas da consciência de que Deus sustenta cada relação. Essa capacidade renovada de amar é uma das marcas mais belas da intervenção do arcanjo. Por fim, a bênção final de São Rafael oferece a graça do descanso interior. Não o descanso superficial que desaparece diante do primeiro problema, mas um descanso profundo que permanece mesmo no meio de desafios. É o descanso prometido por Cristo, como vemos na passagem onde ele convida os que estão cansados e sobrecarregados para encontrar alívio em seu coração. O descanso que Rafael deposita em você nasce dessa promessa. Ele ordena sua história para que você caminhe sem carregar pesos desnecessários. Ele pacifica sua alma para que você viva sem medo do futuro. Ele ensina seu coração a permanecer estável, mesmo quando a vida exige maturidade e coragem. Quando a cura se completa e a bênção final é derramada, você descobre que não apenas sobreviveu ao sofrimento, você renasceu dentro dele. Você não voltou ao ponto de partida, você avançou. Você não é mais a versão ferida que entrou nesse processo. Você é agora alguém sustentado por Deus, iluminado pela verdade, protegido pela graça e acompanhado por São Rafael, que continua ao seu lado para preservar o que foi reconstruído. A força que você sente não é sua, é a força de Deus.
Entregue através da missão do arcanjo que cuida dos que caminham feridos. Guia os que caminham confusos e fortalece os que caminham rumo ao propósito que o céu preparou.